Olá a todos, quem vos fala é Edenilson. Eu sou aluno do curso de Agronomia da UFPB Campus Areia. Sou bolsista do projeto de extensão Contribuições para o Monitoramento e Manejo da Mosca das Frutas. Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre o manejo e o controle da mosca das frutas. Introdução. No Brasil, a presença da mosca das frutas é um fator limitante à fruticultura, pois esses insetos eles causam elevada perda e prejuízo econômico. Os danos causados podem ser danos diretos, que são causados pela larva ao se alimentar da polpa da fruta, ou danos indiretos, que são causados pelos orifícios perfurados pelo ovopositor da fêmea. A fêmea, ao botar seu ovo dentro do fruto, elas fazem orifícios. Esses orifícios são a porta de entrada para fungos e bactérias, que causam um apodrecimento e posteriormente a queda daquele fruto da planta. Assim, se a fruta destina-se ao mercado interno, como feiras ou mercados, ocorre a perda da fruta para comercialização e, consequentemente, diminuição da oferta, podendo resultar em um grande aumento de preço. As espécies de importância econômica, que são aquelas que já estão estabelecidas no país e causam grandes danos aos cultivares. Entre essas espécies, eu posso citar a espécie Ceratitis capitata e as espécies do gênero Anastefa, que são as principais espécies que causam prejuízo econômico no Brasil. Esses insetos, eles atacam várias espécies de frutíferas. Aqui eu destaquei algumas que têm grande importância econômica, social e alimentar para a nossa região, como por exemplo a laranja, a manga, a acerola, goiaba e mamão. Como podemos observar nas imagens, esses frutos eles estão visivelmente impróprios para o consumo. Caso façamos um corte neles, vamos observar que sua polpa vai estar com galerias, que são causadas pelas larvas desses insetos, assim também como podem estar apodrecidas, devido a esses orifícios serem portas de entrada de fungos e bactérias que vão causar o apodrecimento desse fruto. Manejo da mosca das frutas. Como está escrito aqui, o manejo integrado de pragas correspondem ao uso de diferentes métodos de controle associados em uma área ampla, ou seja, de forma a abranger também as propriedades vizinhas. No caso da mosca das frutas, por se tratar de uma praga que ataca várias espécies de frutos e com alta capacidade de adaptação, somente o uso integrado de práticas de controle permite respostas positivas e efetivas na redução populacional desses insetos, ou seja, apenas o uso de vários desses métodos em conjunto, como por exemplo, o uso de ensacamento de frutos, armadilhas, destruição de frutos contaminados e o controle biológico em uma área ampla, na sua propriedade, na propriedade dos seus vizinhos, consegue ser efetivo na redução populacional desses insetos. Aí sim, você vai perceber que a quantidade de frutos que são atacados por esses insetos vai diminuir consideravelmente. Você vai perceber que a perda de frutos por conta da mosca das frutas vai diminuir. Monitoramento da mosca das frutas. O monitoramento é basicamente uma maneira de identificar e quantificar a presença de uma praga que infesta os frutos, sendo comumente, na maioria das vezes, realizado com o uso de armadilhas. É considerado o pré-requisito básico para que se possa realizar um bom manejo e controle da mosca das frutas. Sua eficiência é influenciada principalmente pelo atrativo, pelo tipo de armadilha e sua localização no campo. Existem diversos modelos de armadilhas. No Brasil, a mais utilizada são as armadilhas do tipo Macphail, armadilhas de garrafa PET e a armadilha do tipo Jackson. A armadilha do tipo Macphail e a armadilha do tipo Jackson, você pode adquirir elas em lojas agropecuárias. A armadilha de garrafa PET, você produz ela em sua própria residência. A armadilha tipo Macphail, ela utiliza atrativos alimentares, que podem ser sucos de frutas, melaços ou proteínas, assim também como a armadilha de garrafa PET, que também utiliza atrativos alimentares. Já a armadilha do tipo Jackson, ela utiliza feromônios, que são atrativos sexuais, para atrair os machos.
Instalação das armadilhas. As armadilhas elas devem ser instaladas em árvores frutíferas, principalmente as que já estão em período de frutificação, no meio da árvore, na área sombreada, a cerca de 1,5 m de altura, que normalmente é a área de voo desses insetos. Controle cultural. O controle cultural ele pode ser realizado de duas maneiras. Uma delas é o processo de coleta de frutos infestados, para que os ovos e larvas das moscas das frutas sejam removidos da área de produção. Na maioria das vezes, os inseticidas aplicados nos frutos não são capazes de penetrar e atingir os ovos e larvas das moscas das frutas. Como resultado, a maioria deles se desenvolve no fruto. Este material deve ser recolhido do campo e posteriormente eliminado. Ele pode ser realizado de duas maneiras. Pelo enterramento do material, você vai pegar aqueles frutos infestados e enterrar ele em uma vala com pelo menos 50 centímetros de profundidade e cobertos com pelo menos 30 centímetros de solo, para evitar a emergência de adultos. Se possível, cobrir o material descartado no buraco com cal virgem antes de cobrir com solo. Ou fazer uma compostagem. No caso da compostagem, você deve cobrir com a lona. E aquele adubo que você vai fazer, você pode utilizar na adubação das suas frutíferas. Outro método de controle cultural é o ensacamento de frutos. Esses sacos você vai adquirir em uma loja agropecuária e vai ensacar seu fruto, impedindo assim que a mosca das frutas bote os ovos naquele determinado fruto. Controle químico. O controle químico ele também pode ser utilizado de duas formas, que é a isca tóxica e a aplicação com pulverizador. A isca tóxica consiste na mistura de um atrativo com um inseticida. Já existem formulações prontas no mercado, mas você também pode elaborar sua própria formulação, utilizando proteína hidrolisada ou melaço. Você também pode fazer a aplicação com pulverizador. Nesse caso, você deve utilizar sempre o equipamento de proteção individual, que é o EPI, e com muito cuidado, respeitando sempre as prescrições que vêm na bula daquele agrotóxico. Para fazer o controle químico, você deve consultar um técnico especializado que atue na região para prescrever o inseticida recomendado para cada tipo de frutífera. Além de utilizar a aplicação com pulverizador, você sempre deve utilizar a isca tóxica. É importante ressaltar que a aplicação do pulverizador só é recomendado quando você captura muitas moscas nas armadilhas. Aí você entra com a aplicação com pulverizador. Outras coisas que são importantes lembrar aqui, que o agrotóxico ele mata. O Brasil ele consome mais 150 tipos de agrotóxicos proibidos na União Europeia. Os brasileiros consomem em média 5,2 litros de agrotóxico por ano. Esses agrotóxicos eles podem vir na água que a gente bebe, através de quê? Tem uma fonte ou um rio. Próximo desse rio você faz a pulverização com agrotóxico. Chove, a chuva vai levar todo aquele agrotóxico para a água. E você ingere essa água com todo esse veneno. Além disso, o agrotóxico também pode contaminar o solo que você faz suas plantações. Por isso, sempre é importante respeitar as prescrições que vêm na bula e as prescrições do agrônomo ou técnico que recomendou aquele agrotóxico para você. Aqui a gente tem algumas frutas e hortaliças com a quantidade de agrotóxico que utilizam. A laranja, por exemplo, utiliza 12,1% de agrotóxico na sua produção. O abacaxi, 5% e o couve com 2,6%. Controle biológico. Para o controle biológico da mosca das frutas, podem ser utilizados vespas parasitoides ou entomopatógenos, que são nematóides, bactérias e fungos. Os parasitoides eles são insetos benéficos que colocam seus próprios ovos em ovos, larvas e pupa da mosca das frutas. Aqui a gente tem dois exemplos. O parasitoide das larvas, que botam seus ovos dentro das larvas das moscas das frutas, e o parasitoide dos ovos, que botam seus ovos dentro dos ovos das moscas das frutas. Os parasitoides
eles não se alimentam ou danificam a fruta, não havendo, portanto, nenhum efeito prejudicial para o fruto ou para a saúde humana. O uso de parasitóide da mosca das frutas por si só não garante o total controle da praga. Portanto, é recomendável associá-lo a outras ferramentas que não interfiram no controle biológico, como a utilização de isca tóxica ou o ensacamento de frutos. Sempre é importante consultar um técnico especializado que atue na região para a elaboração de uma recomendação técnica. Considerações finais. É muito importante mencionar que as práticas de manejo adotadas para o controle da mosca das frutas nas propriedades terão mais eficiência se realizadas em uma área ampla. É preciso envolver a comunidade, os produtores, associações, assistência técnica, instituições de pesquisa, agências estaduais de defesa agropecuária, para que o objetivo de uma fruticultura sustentável e mais produtiva sejam alcançadas, para que possamos ter mais competitividade com produtores de elevado padrão de qualidade que são ofertados no mercado. Bem, pessoal, quero agradecer a atenção de todos. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro.